Olá pessoal, tudo bem? Professor Piche apresentando mais uma aula de Física Básica direcionada para o ensino médio. A nossa aula de hoje abordará os conceitos científicos de plano inclinado, só que nesse primeiro momento aqui sem atrito, tudo bem? O plano inclinado é uma das primeiras máquinas simples utilizadas pelo homem para facilitar o seu trabalho e reduzir o seu esforço. Entre essas máquinas nós veremos aqui primeiramente o plano inclinado, depois nós teremos as alavancas e as roldanas, que são classificadas entre fixas e móveis. Tudo bem? Então, nossa proposta da aula de hoje é explicar como você utilizará as equações, como que chega em algumas equações e fazer alguns exercícios aí da apostila, até para ter esse dinamismo mais qualificado aí da interação com esse tópico. Tudo bem? Então, toda vez que você tiver uma superfície na horizontal e ela vai sendo inclinada com o passar do tempo, essa inclinação que ela tem em relação àquela horizontal classifica essa superfície como plano inclinado. Isso aí é vital para você ter condições de acessibilidade em prédios públicos ou privados, ou até mesmo para facilitar a locomoção das pessoas em prédios, hotéis e assim sucessivamente. Então, como nós iremos trabalhar aqui numa composição sem atrito, nós precisamos conhecer primeiramente algumas equações que serão utilizadas aqui. Quais são? Vamos lá. A primeira delas é a segunda lei de Newton, resultante das forças é igual a massa vezes aceleração, conforme nós já vimos anteriormente. O peso de um corpo, ou seja, a força de atratividade do planeta, que no caso aqui no nosso é a Terra, em relação a determinado corpo que está perto ou sobre sua superfície, é igual ao produto da massa vezes a gravidade. Esse peso aqui terá duas componentes, eu vou explicar o porquê. Ele terá uma componente Px, esse Px, na maioria dos casos que nós trabalharemos aqui, é o produto do peso vezes o seno do ângulo de inclinação. O Py será o produto do peso vezes o cosseno. Essa equação aqui ela é restrita para o plano inclinado sem atrito, quando você tiver o bloco solto nessa superfície inclinada e ele vai descer essa rampa. Então, A, G, seno θ é para você determinar a aceleração que o corpo desce esse plano inclinado, desde aqui. Você solte ele nessa superfície e ele desça acelerado. O Px também pode ser dado pelo produto da massa vezes a aceleração, mas aqui nesse caso você vai precisar saber o valor dele que se encontra aqui em cima, né? Ou você determina ele com essa equação aqui de cima. A normal, no plano inclinado, ela terá mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto do Py. E o seno, só para relembrar, né, é a razão do cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno é a razão do cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aqui nós temos as duas exemplificações que nós utilizaremos. Vamos supor que eu coloquei aqui fora de escala, né, tanto a superfície horizontal quanto a superfície inclinada. E nas duas está o mesmo bloco. Primeiro analiso ele aqui e depois aqui. O que nós aprendemos aqui? Eu estou com o corpo parado aqui. Aqui está o seu centro de massa ou de gravidade, né? Nesse caso aqui, a força que puxa ele para baixo é a de atratividade do planeta Terra, que é chamada de força-peso. Nós teremos uma reação, já que o bloco pressiona a superfície, né? Essa superfície reage, uma força na mesma direção da força-peso, só que para cima. Detalhe, a normal, ela anula, nesse caso aqui, a força-peso, mas não são pares de ação e reação. A reação do peso está no centro da Terra e a reação da normal está na superfície. Tudo bem? Nesse caso aqui, ó, como o bloco está parado ou se você estivesse aplicando uma força paralela à superfície, a normal em módulo, ela seria igual ao peso. Tudo bem? Agora aqui que é o de grande diferencial. Aqui nós temos uma superfície inclinada. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos o ângulo de inclinação dessa rampa em relação à horizontal. Detalhe, essa rampa aqui ela é sem atrito. E você também vai desprezar o atrito do ar. Então você tem uma rampa sem atrito, está desprezando o atrito do ar, e você vai soltar, ou seja, vai colocar um bloco aqui e vai soltá-lo. Quando você solta, como você está desprezando a resistência do ar? Você está numa superfície sem atrito, a tendência dele é descer. Como ele estava parado, ele desce
aumentando a sua velocidade, então ele vai descer em movimento retilíneo uniformemente variado. Mas, para determinar a aceleração que ele desce, que proporciona essa variação de velocidade de maneira constante em intervalos de tempos iguais, você precisa saber trabalhar com essas duas forças aqui, só que aqui elas eram iguais. Será que aqui elas serão iguais? Para isso, você vai ter que identificá-las primeiro no nosso bloquinho. Mas antes de iniciarmos essas identificações, nós vamos traçar aqui essa reta tracejada paralela à superfície, né, que nós chamaremos de x, e essa reta tracejada perpendicular à superfície, que nós chamaremos de y, ou seja, nós vamos colocar aqui uma referência de um plano cartesiano, utilizando como origem do mesmo o centro de gravidade ou de massa do bloquinho. Tudo bem? Beleza, agora vamos identificar as forças que agem no bloquinho. Aqui está o centro de massa, né, do mesmo. Daí o que nós temos? A força de atratividade do nosso planeta sobre o mesmo. Qual que é o nome dessa força de atratividade? A força peso, que continua apontando para o centro da Terra. O bloquinho pressiona a superfície reage com uma força normal perpendicular à superfície. Ó, lembrando que a força normal é sempre perpendicular à superfície. E vem aqui. O que nós temos agora? Por semelhança de triângulo, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo, ó, da força-peso em relação a essa reta perpendicular à superfície. Então, se aqui for 30, aqui é 30, isso aqui é 60, aqui é 60. São iguais por semelhança de triângulo. E detalhe, agora a normal e o peso não têm mesma direção. E nesse caso aqui você vai ter que saber trabalhar com as componentes desse peso. Peraí, como que eu vou ter que trabalhar com essas componentes do peso? Porque em relação à nossa referência perpendicular, ela está inclinada. E também está inclinada a nossa referência horizontal. Então o que você vai ter que determinar aqui? Como o peso ficará na diagonal aqui, ele terá duas componentes. Quais são essas componentes? Ó, uma representada no eixo paralelo à superfície, que nós chamaremos de Px, e uma representada perpendicularmente à superfície, ó, que nós chamaremos de Py. Olha só que bacana. Então, se você analisar aqui, a normal em modo ela será igual ao Py. E o Px ele seria a componente paralela ao plano do peso. O que vai acontecer? Esse bloquinho vai ser acelerado, nesse caso aqui, sentido para baixo. Como que você vai trabalhar então com essas configurações? Se você fosse mais detalhista, o que você faria? Você pegaria o ângulo entre o peso e a primeira componente dele, nesse caso aqui é o Py, e faria aqui uma decomposição vetorial, né, para formar um triângulo. Então o que você vai fazer aqui primeiro? Vou representar isso aqui, já que a normal e o Py se anulam, né, mas eu vou representar essa parte de baixo, considerando aqui na horizontal. Vamos lá. Daí você teria aqui, ó, o Py, tudo bem? O Py, nesse caso aqui, seria vertical ou perpendicular à superfície. Onde que termina o Py, começa o Px, tudo bem? Então você tem aqui as duas componentes sendo representadas nessa figura. E o peso, ele estaria ligando origem com origem e extremidade com extremidade. Aqui estaria o nosso peso, ó, na diagonal. E você precisa saber determinar tanto o Py quanto o Px. Vamos lá. Como que eu vou chegar nessas equações, então, aqui, o Px e o Py? Analisando o ângulo, o Py é cateto adjacente a esse ângulo. E o P é hipotenusa. Então eu vou usar o seno. Então seno é cateto oposto. Vou colocar aqui cateto oposto. Sobre hipotenusa, né? Não cateto adjacente, né? Sobre hipotenusa. E você tem aqui o cosseno, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então vamos analisar. O Py, ele é cateto adjacente a esse ângulo. Então para determinar a configuração que melhor se resume aqui, vamos dizer assim, para determinar o Py, o que você vai fazer aqui? O cateto adjacente ao ângulo é o Py. E a hipotenusa, nesse caso aqui,
seria o P. Como normalmente ele vai te fornecer o cosseno do ângulo e o peso, você vai ter que determinar o PY. Então, para determinar o PY, aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, você vai ter P cosseno θ nessa configuração. É o que nós já vimos previsto aqui. Para determinar o PX ele é cateto oposto ao ângulo. Então, você vem aqui seno. Quem que é o cateto oposto aqui? O PX. Quem que é a hipotenusa? O P. Tá dividindo, passa para o outro lado, ó, multiplicando. Então, o PX é P seno de θ. Então, você tem essas duas representações aqui das equações que você tem condições de determinar o PX e o PY. E aí, professor, como que eu chego nessa terceira equação para determinar a aceleração num plano inclinado que não tem atrito? Vamos lá. Então aqui nós temos as definições, o como que você deduz para chegar tanto no PY quanto no PX. Agora eu vou chegar nessa equação aqui, tudo bem? Então eu vou apagar aqui e após eu vou fazer a dedução dessa equação. Então vamos lá. Como que você vai provar que AG seno θ é uma maneira mais tranquila de você achar a aceleração num plano inclinado sem atrito? Vamos lá. Lembra da segunda lei de Newton? Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quando o bloco está sendo acelerado para baixo no plano inclinado, a força que faz ele ser acelerado para baixo, não sei se você lembra da figura, é o Px. Então isso aqui vai ficar igual a massa vezes aceleração. Quando entrar a força de atrito, daí nós teremos aqui que colocar nessa equação a força de atrito. Mas quem que é o Px, conforme nós vimos? É P seno de θ, que é igual a massa vezes aceleração. Mas quem que é o peso? É massa vezes a gravidade vezes o seno de θ. Tudo isso aqui é igual a massa do corpo vezes a aceleração. Só que a massa do corpo ela ficará representada em ambos os lados. Ó. Então eu cancelo. Então você pode trocar a igualdade. Se G seno θ é igual a é igual a G seno de θ. Tudo bem? Então você tem aqui as condições de determinar a aceleração sem usar massa. E nesse caso que você usaria essa equação só quando tivesse um plano inclinado sem atrito.